Vamos dando sequência ao nosso estudo da semana passada sobre a raça adâmica, né? Ver os companheiros as dúvidas que ficaram. Nós sabemos que algumas dúvidas ficaram, queremos ver se vocês repetem a dúvida ou as dúvidas para que a gente possa dar sequência à resposta. O que foi falado a semana passada, no final não deu tempo para a gente Só uma coisa que eu não disse, Renato, é que o senhor falou muito sobre os hebreus, né? Só que a raça dos exilados, eles foram divididos em povos, né? Os egípcios, os hindus. Foi falado mais dos hebreus. Isso aí, o senhor usou o hebreu como símbolo de todos ou falou especificamente deles? Veja bem, os 4 rios de que fala o Velho Testamento são 4 raças, 4 povos, porque a humanidade terrena, ela inicia a sua jornada evolutiva através do rio. A água é que é a fonte da vida, que é o começo da vida. Esses 4 rios deram origem a 4 civilizações diferenciadas, não é? Que são os árias, os judeus, não é? Os áreas dos judeus, exato, aliás, consertando os hebreus, né? Os áreas dos hebreus, hein? Isso, os áreas dos hebreus mais quem? Áreas, exato. Mais quem? Nós estamos fracos no nosso estudo, hein? Os egípcios, os europeus são os ários. Viu? E áreas pertencem à raça indiana. São os mais ignorantes dentro da subdivisão de 3 partes das castas indianas, né? Os egípcios são os africanos, não? Os africanos, os europeus, os hindus. Isso Nós estamos deixando vocês sofrer um pouco, mas tem que deixar, porque senão fica muito difícil, né? Não é isso mesmo? Bom, Ronaldo, por favor. Boa noite, você tá bom? Você quer repetir a dúvida da semana passada? Não. Ainda não? Realmente. Bonito, né? Deixa muita dúvida, né? Exato. Então, porque nós ficamos devendo, foi você e Geraldo que falaram em último lugar, e nós precisamos que vocês nos rememorizem a dúvida para que a gente possa dar sequência. Certo? Se você se lembrar, se não se lembrar, a gente toca para frente. Eu digo o seguinte: se no nosso processo evolutivo, né, se nós de repente atingimos as etapas necessárias para o processo reencarnatório nas experiências do homem, isso quer dizer, nós ficamos nesse estágio aí milhões e milhões de anos, né? Como é que seria essa saída repentina do processo reencarnatório das experiências no sexo masculino para reencarnações no sexo feminino? Se não haveria uma interferência dos milhões de anos das reencarnações masculinas no primeiro estágio de reencarnação? Nós dissemos que não há essa mudança repentina, de acordo? O que acontece é o seguinte, gente, vejam bem. Vamos falar um pouco sobre masculino e feminino, certo? O masculino é dotado de 23 cromossomos, ou seja, 50% de uma tese, de uma ideia. 50% de uma ideia corresponde à metade de um espírito. Então, cada um de nós na condição de masculino ou feminino, nós representamos uma metade de uma ideia, ou uma metade de uma proposta. É por isso que nós asseveramos para vocês firmemente que nós não somos espíritos.
nós estamos projetos de espíritos. De acordo? Porque estamos divididos, então, né? Estamos incompletos. Certo? Então a mulher é incompleta, o homem é incompleto. A mulher precisa do homem, o homem precisa da mulher. De acordo? Por quê? Porque para haver a complementação, são necessários 46 cromossomos. 23 masculinos e 23 femininos. Nós estamos, na nossa evolução, viajando como homens e como mulheres. Quer dizer, a mulher completa o homem completa a mulher. Se nós entendermos que podemos dar um basta nisso, nós vamos, a partir de então, começar a inversão dos valores. A mulher tem 50%, 50% não representa nada, é incapaz e incompleta. O homem tem 50%, 50% não representa nada, é incapaz e incompleto. Então, pelo aprendizado que a religião, em especial a doutrina espírita, nos oferece, através desse aprendizado nós podemos entender que nós podemos caminhar, não o homem usando a mulher, não a mulher usando o homem, mas os dois de mãos dadas, os dois promover a inversão disso. O homem está incompleto, ele é razão e falta nele o principal, que é o sentimento. A mulher está incompleta, ela é sentimento e o principal falta nela, que é a razão. Com o sentimento eu mantenho a minha situação sem sair dela. Com a razão eu também mantenho a minha situação sem sair dela. Então a proposta é a seguinte: é nós, homem e mulher, de mãos dadas, onde eles irão se unir não pelo amor, atração física, mas pelo amor, atração, ideologia. Através dessa atração, eles iriam se unir, fazendo com que a mulher iria transferir prazerosamente para o homem o sentimento de que ela é dotada, e o homem prazerosamente iria transferir para a mulher o valor, razão que ele é dotado. Então a nossa proposta seria a seguinte: eu, na condição de homem, eu iria me unir à minha companheira para dar liberdade a ela, para que ela fosse livre, para que, se eu fosse bem dotado, se eu tivesse dotações suficientes, ele iria me amar. Agora, o homem hoje, da atualidade, faz exatamente o contrário. Assinou um papel no cartório, lei humana, a criatura está prisioneira de mim. Então a minha mulher está prisioneira de mim, é minha prisioneira. E a nossa proposição é exatamente o contrário. No ato do casamento, da união dos dois, esse homem racional, razão, viraria para ela e dizer para ela o seguinte: olha, a partir de hoje nós somos casados, estamos unidos pela lei dos homens. Vamos começar, a partir desse instante, a nos desvincularmos da lei dos homens, sem infringir a lei dos homens, obviamente, mas vamos começar a nos desvincular da lei dos homens, adotando a lei consciencial em nós, onde eu, como seu marido, vou procurar ser o mais pleno possível. E para ser o mais pleno possível, não pode haver entre os dois nem mentira, nem falsidade, nem desonestidade. Está dando? Só isso? Hein? Sem fugir disso, porque senão a gente se perde. Quando você diz que a mulher é sentimento, e o homem é razão. Uma vez que a mulher já passou isso, então, como homem, essa razão ela não leva. Acontece o seguinte: nós dissemos que não é fácil encarnar mulher
Para homem e homem para mulher não. É justamente por isso. Porque para que o homem possa encarnar como mulher, ele tem que ter a mulher intrínseca nele. Ele tem que, agora, para a mulher estar nele, ele vai tirar de onde? Ele tem que tirar da companheira dele, que é a chamada desvinculação que nós estamos viajando nela. Agora, eu não posso tomar da minha mulher os valores morais ou sentimentais que ela é dotada, como eu fiz com os primatas. Porque dos primatas eu tomei corpos materiais, enquanto que razão e sentimento é algo divino, é algo celestial. Eu não tenho como tomar, eu tenho como adquirir, mas não tenho como tomar. Está dando ou não? Hein? Está dando, Mardenise, ou não, hein? Está dando? Que horror. Bom, então, gente, duas criaturas abraçadas sob a égide da sensatez e da fraternidade, ou da caridade, bem o nome que quiserem, se o nome que quiserem, não importa, não é? Duas criaturas unidas sob esse prisma, essas duas criaturas irão começar uma inversão de valores esses que são alicerces do planeta Terra. O planeta Terra está alicerçado num jogo de interesses, onde o rapaz busca uma moça pelo jogo de interesse, onde uma moça busca um rapaz pelo jogo de interesse. Então seria dar um basta nisso, onde nós iríamos buscar sentir a atração intelectual e não sentimental. Como seria essa atração intelectual? Essa atração intelectual seria uma atração alicerçada nos valores morais entre as partes. Certo? Hoje é o contrário. Uma moça, por exemplo, que tem um candidato que ama essa moça com todas as forças da alma, mas é um pobretão, e ela tem paralelamente um outro rapaz que a ama desesperadamente, é um ricaço, ela obviamente vai abrir mão para o lado do ricaço. Por quê? Porque na competitividade, na concorrência, na rivalidade, nós estamos buscando segurança, só que é segurança material, enquanto que o desafio é a busca de uma segurança espiritual. Ou seja, hoje o rapaz aplica na moça ou vice-versa, baseando essa aplicação a curto prazo, dentro do jogo de interesses da vida atual. E a nossa proposta, que tem tudo a ver com religião, certo? E a nossa proposta é a gente mudar esse lance. É a gente passar a investir a longo prazo numa criatura onde essa criatura vai nos dar um retorno espiritual. Só aí. Só aí. Cadê o Isaac? Falar nisso em retorno, cadê? Esse retorno em termos de eco, repercussão seria? Esse retorno seria em termos de eco, de repercussão? Por exemplo, porque a gente sempre dá uma coisa visando receber outra. Então a gente tem que dar, assim, doar, né? No sentido... Veja bem, também nas coisas espirituais é a mesma coisa. Eu vou investir numa moça onde esse investimento é para eu receber dela valores que me faltam. Vamos dizer, se eu sou um homem desonesto, eu só poderei ter sucesso espiritual se eu me aliar a uma moça honesta. Mas no jogo de interesses, eu não tenho como atrair uma moça honesta. Por que eu não tenho como atrair uma moça honesta? Porque no jogo de interesses,
semelhante atrai semelhante, assim atrai assim. Então, o desafio é nós passarmos a diligenciar nossos desejos sob outro prisma. Se eu sou uma criatura desonesta, o que eu tenho que pensar assim? Eu estou cansado de ser desonesto, já vi que a desonestidade não vai me levar a nada, exceto a volta, o retorno ao inferno íntimo, não é? E eu sendo desonesto, eu só vou atrair mulheres ou moças também desonestas. Agora, como inverter isso? Como promover a reversão disso? Não é? É a criatura, sabendo que ela ontem foi desonesta, a partir de então passar a ser honesta. E dar tempo a ela mesma. Não é? Por quê? Porque se ela mudar o patamar material de vida, passar a ser honesta, o que vai acontecer? Ela automaticamente vai atrair lentamente, não assim, a toque de caixa, vai atrair lentamente os honestos para a companhia dela mesma. Onde os honestos passarão a ver aquela criatura não como um ex-desonesto, mas como uma criatura com potencial de crescimento. Porque dentro do jogo de interesses celestes também, um anjo só terá aplicação com retorno se ele aplicar num demônio. Lá no céu, não se aplica entre eles lá, anjo com anjo. O anjo tem que aplicar no demônio. Perdi seu. Mas é assim mesmo, você vai com calma, a Célia está gravando, depois você pede ela a fita e entendeu? Vai com calma, certo? Você está ansiosa, agitada, cansada, não? Depois de um dia de calor não é fácil não, né? Mas não é retroceder. Assenta aqui na frente, Larga as sacolas aí. Não é querer, por exemplo, não é querer retroceder, investir no demônio, quer dizer, ele vai trazer uma coisa negativa para mim que eu não quero. Eu já tenho coisas negativas, eu quero alguém que esteja acima de mim. Tudo bem, eu sei que eu sou anjo. Para que eu possa me equilibrar melhor, porque no meu caso, eu sinto que eu não tenho força para poder investir no demônio. Mas o investir no demônio não justifica, né? Via de regra, tem que ser o superior investir no inferior? Se você está negativa, você precisa de algo positivo. Agora, esse algo positivo nem sempre está com o positivo, porque ele é inacessível a você. Às vezes, uma criatura bem intencionada vai lhe dar o positivismo que você está carente dele. Deu? Podemos seguir então? Podemos? Então vamos lá. Então, gente, a nossa proposta é um entendimento diferenciado. Dentro do jogo de interesse material, nós nas religiões, nós estamos de alguma forma querendo comprar Deus, sendo bonzinhos uns com os outros, mas sem perda da raiz anterior que nos originou o sofrimento. E o que seria a perda dessa raiz anterior? Seria uma nova proposta de vida, onde dentro dessa nova proposta de vida, nós iríamos iniciar uma jornada evolutiva, onde dentro dessa jornada evolutiva, nós teríamos alguns características interessantes. Sinceridade de propósitos, honestidade uns com os outros, lealdade uns com os outros, não é? Anular a qualquer custo a malquerença, a desavença, o desentendimento. Quer dizer, como para nós hoje é muito difícil, quase impossível hoje, nós consertarmos os nossos domésticos, que deveria ser por aí, isso que seria o ideal.
como é quase impossível, quase humanamente impossível nós consertarmos os nossos domésticos, vamos, numa tentativa gigantesca, tentar nos consertar mutuamente. Cada um de nós procurando tolerar um ao outro, deixar passar lances ofensivos, não é? Numa tentativa onde, através desse início de jornada, sob essa bandeira diferente, porque isso é um ponto diferente, certo? É um convite a vocês de mudar todo o contexto da vida, certo? E é o único caminho que nós enxergamos hoje para a tão almejada regeneração, não é? Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que passar a praticar em nós a democracia consciencial, certo? Porque enquanto eu mandar, enquanto eu ditar ordens, enquanto eu pensar assim, quem provê o lápis sou eu, então eu é que, a palavra, a minha que vale, eu estou em maus lençóis, certo? Quer dizer, eu estou submetendo, ou subjugando, melhor dizendo, estou subjugando os demais que estão sob a minha tutela. Então, o nosso convite, gente, é justamente isso. Nós buscarmos uma transformação íntima e interna em nós, não é? Onde eu, como homem, eu promovo o banimento definitivo da minha vida dos valores de autoritarismo, ou totalitarismo, ou mando. Porque enquanto alguém mandar, alguém terá que obedecer. Vocês estão entendendo? Enquanto alguém mandar, alguém terá que obedecer. Então, eu como homem, enquanto eu continuar mandando, eu não terei vez do lado oposto, que é o lado feminino. Percebeu? Enquanto eu impuser a minha condição de mando, eu não terei vez do lado feminino. Agora, qual seria a vantagem para o homem ter acesso ao lado feminino? A vantagem seria a independência, a autossuficiência. Hoje, 23 cromossomos que eu possuo e 23 cromossomos que me faltam, eu tenho que mendigar ou comprar o amor. Só aí. Só aí. Hoje, proprietário de apenas 23 cromossomos ou de metade de mim mesmo, para eu sorrir, para eu ser um feliz, entre aspas, eu tenho que comprar. Eu tenho que comprar a esposa, eu tenho que comprar o ambiente, eu tenho que comprar o emprego, eu tenho que sorrir quando eu não estou com vontade de sorrir. Uma prática tremendamente desgastante da hipocrisia, não é? Vocês verem, por exemplo, um político, ele tem que estar sempre sorrindo e sempre bem-humorado e sempre dando razão a todo mundo. Vocês verem na televisão, não é? Alguém que fala na televisão, né, de cara amarrada, ninguém assiste aquela emissora. Quer dizer que a criatura às vezes está carregando uma carga tremendamente pesada de dor e sofrimento, está mostrando os dentes sem ser sincero, sem ser real. Então isso é que é um mundo falso, é que é um mundo desprovido do verdadeiro respeito à vida. Vocês estão entendendo? Né? Isso, né? Então a nossa proposta a vocês é uma mudança. Uma mudança radical seria o ideal, mas esse radicalismo é lento. Não é? Temos que começar a praticar agora.
Sem fugir disso. Sem fugir, tá mais ou menos entendido. Tá? Eu acho que está dentro disso, né? As perguntas são situações que acontecem no planeta Terra que a gente fica até sem condições de saber qual que é a decisão mais acertada. Não sei se muitas pessoas me contam aquele tema a respeito de uma lei que vai ser aprovada no Congresso sobre dar os mesmos direitos, né, aos homossexuais. Ou seja, dar a eles os direitos que o marido e a mulher têm, né, dar a eles também. Direito civil. Então a gente fica numa situação perante a doutrina espírita, espíritas nós somos, né? Eu não soube me localizar nessa situação. Eu fiquei pensando nisso, falei, gente, como é que eu me localizo? É porque você esqueceu que nós já estudamos aqui. Que nós existimos é para aprender. Não, veja bem, eu estou sabendo que nós estudamos aqui, que nós discutimos aqui. Mas eu penso da seguinte maneira, como seria a nossa reação, né, de ver homem morando com homem, homem de mão dada com homem, ilegalizando as relações a nível da matéria, no lado sexual, o homem com o homem. Você está entendendo? Não estou olhando assim nem o lado mais espiritual da situação, né? Eu estou olhando assim o lado material, né? Como o espírita, né? O senhor que está mais engajado no movimento espírita, né? Como é que a gente iria se posicionar em relação a isso? Você entende? Caso uma lei dessa seja aprovada, até perante mesmo os nossos filhos, você entende? A nossa sociedade, como é que é um negócio? A nossa reação é de escândalo. De escândalo, né? A nossa reação. Ao mesmo tempo pode ser um escândalo nosso em relação a eles, pode ser uma falta de caridade. Porque a gente não sabe a necessidade que eles têm. E é uma falta de caridade. Agora, eu só praticarei a caridade se eu souber, se estiver engajado no amor. Nós estamos longe do amor. Nós estamos... Emmanuel fala lá na obra Pensamento e Vida, né? Que a nossa justiça cheira a vingança. Então eu quero justiça não porque eu sei o que é a justiça. Eu quero justiça porque eu sei o que é olho por olho, dente por dente. De acordo? Bom, mas vamos seguir em frente. Né? Noutra ocasião a gente tocaria sobre esse assunto, porque esse assunto pode completamente. Mas noutra ocasião, se você quiser, nós precisaríamos talvez uma reunião inteira para falar sobre isso. De acordo? Então nós não vamos perder a oportunidade maravilhosa que é a raça adâmica e, paralelamente, a nossa desvinculação com o Adão errado de ontem. Certo? Então vamos buscar a nossa aproximação do Adão espiritual. Não é? O primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Está lá em 1 aos Coríntios, capítulo 15, parece versículo 45. Agora não dá tempo, nós não vamos mexer não. Certo? Bom, então vamos voltar ao homem e a mulher. Então nós estávamos falando sobre qual é o nosso ganho da gente adquirir a possibilidade de um reencarne na condição de mulher. O nosso ganho seria muito maior do que a gente pode imaginar. Vamos dizer que cada um de nós, com 23 cromossomos, a metade de um projeto, a gente reencarna como homem. Encarna como homem, mesmo com todo o potencial material à disposição, dinheiro, não é? É um mendigo, é um pedinte, vai ter que comprar, certo? Isso é muito triste, porque o verdadeiro amor é aquele que é desejado, certo? Desejado pelos valores morais do oposto. Esse é que é o verdadeiro amor.
Enquanto que o nosso amor praticado, uma mulher vira para um rapaz, uma moça vira para um rapaz e fala com todas as forças da sua alma: eu lhe amo. Não é? Agora, se esse rapaz tirar potencialidades materiais do caminho, ela vai torcer o nariz imediatamente. Então, é um amor que balança nas estruturas. É um amor alicerçado dentro do jogo de interesse. A nossa proposta doutrinária, que a doutrina espírita é fantástica para isso, é justamente aí, nós mudarmos isso. Onde a criatura com a qual eu me casar, ela vai se casar comigo não porque eu sou o melhor dos melhores, mas porque não tem coisa melhor. Esse é que é o verdadeiro amor. Vocês entenderam onde é que nós podemos chegar ou não? Veja bem, vamos repetir por outros caminhos. Eu posso verdadeiramente ser amado pela minha esposa, mas será muito mais interessante para mim no dia que eu souber que ela me ama, não por causa dos meus predicados em si, mas porque ela não encontra coisa melhor. O que é que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer o seguinte: eu me unindo à minha esposa, eu vou dar liberdade a ela. Eu gravo depois, eu posso ficar tranquilo. Esfria a cabeça, viu? Desliga aí, me dá a fita. O verdadeiro casamento é aquele alicerçado na liberdade. Quer dizer, minha esposa é livre, será livre. Livre para quê? Ela será livre para me amar enquanto ela quiser. Certo? Isso não é fácil. Um homem abrir mão disso, não. Um homem machista, ele não abre mão disso. Então ela será livre para me amar enquanto ela quiser. Agora, eu dando liberdade a ela, eu paralelamente vou pensar assim: se eu não for um bom marido, se eu não cumprir com o meu dever, se eu não satisfizer nas ânsias dela, não, eu posso perdê-la. E aí é que está o verdadeiro aprendizado. Hoje, eu compito com os outros homens pela quantidade material que eu tiver de dinheiro. O nosso desafio é uma competição não com dinheiro, mas com valores morais. Onde, dentro dessa teoria dos valores morais, eu vou procurar ser tão bom, tão bom, tão bom, que ela não vai encontrar nada melhor. Ou em última análise, não vai querer correr o risco ou trocar. Está dando jeito? Ou está muito difícil, hein? Nós estamos preocupados. Está muito difícil, não? Não está bem dividido. O verdadeiro homem não é aquele que conquista várias mulheres, mas é aquele que conquista a mesma mulher várias vezes. Oh, beleza, isso mesmo. Falou bonito, hein, Val? Isso, falou bonito, exatamente. Não é? Agora, para que isso também possa acontecer, é uma série de lances que a gente não sabe quanto tempo vai demandar, viu? Para que isso possa acontecer, gente, é necessário que a gente vai transmitir para vocês. Para que isso possa acontecer, é necessário que esse homem não invista na mulher, no caso esse rapaz não invista na moça, pelos valores externos que ela apresente à época da união dos dois, mas pelos valores potencial embutidos nela, onde a longo prazo, pelo trabalho de preparação, de ensinamento, de oportunidades que ela terá de aperfeiçoar a si mesma, ela vai, a cada ano que passar daquela união,
ela ser cada vez melhor. Melhor intelectualmente falando. Certo? Porque se eu investir numa moça pelos dotes externos, os dotes externos têm princípio, meio e fim. E princípio, meio e fim antes de chegar ao fim dela. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer o seguinte: nós temos princípio, infância, meio, madureza e fim, velhice. Agora, entre a mulher e o homem, o princípio, meio e fim estão vinculados à madureza, à juventude. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer o seguinte: que eu investindo numa moça pelos valores externos, o tempo de vida desses valores externos terá uma duração 1/3 provavelmente do tempo de duração dessa mulher no todo. Então o que acontece? Eu investindo nela valores externos, com poucos anos de uso, ele, o homem, usando aquela mulher, com poucos anos de uso, ela vai começar a ser depreciada pelo próprio homem que a usou, que a estava usando. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer o seguinte: investindo no externo, o princípio, meio e fim são curtos. Investindo no interno, dentro da moça, no potencial dela, na inteligência dela, né? Deixando a segundo plano, em segundo patamar, a beleza, a mostra, a beleza para ser vista, esse rapaz, ele terá um retorno a longo prazo definitivo, onde, se eu investir no externo, vai ter princípio, meio e fim, mas investindo no interno, vai ter princípio, mas não vai ter fim. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer o seguinte: presta atenção. Se eu me caso com uma jovem por causa das prendas externas, essa jovem em pouco tempo vai morrer para mim. Mas se eu investir numa jovem pelos valores internos, essa jovem vai nascer para mim quando eu a escolher, mas ela jamais morrerá, porque através da sequência dos séculos à frente, eu e ela poderemos retornar ao palco da vida por um desejo planejado, enquanto que no momento eu e minha mulher podemos estar voltando várias vezes no palco da vida, não por um desejo planejado, mas por uma imposição chamada lei de causa e efeito. Vê se tá dando. Hein? Só aí, sem mudar daí, sem sair daí. Então fica difícil da gente dar sequência, e esse tema é difícil. A gente está preocupadíssimo com a hora, com o tempo. Certo? Adão ainda vai render, viu, companheiro? Nó. Para que ter um estudo. Porque cada um de nós, o homem e a mulher, traz cargas positivas e negativas de outras encarnações. Dependendo do meio onde eles foram criados, materialmente, adquiriram mais pontos positivos e mais pontos negativos. Quando chega a idade da madureza, que ambos se conhecem, tem que haver um estudo prévio, tem que existir muita sinceridade, muita verdade, para que um se conheça bem ao outro. E aí se passa o tal planejamento que você falou agora, para chegar ao fim, ambos ligados com o outro, pelo desejo ardente do continuismo, da continuidade. Porque é muito duro eu viver com a minha mulher, dormir ao lado dela, às vezes na mesma cama,
sendo que eu estou pensando noutra coisa. Entendeu a minha jogada? É duro demais, é duríssimo isso. Difícil, porque se eles não se abrem, se eles têm que conhecer, nunca chegam ao ponto final. Se o senhor levar em frente essa teoria, se o senhor achar que é válida, o que vai acontecer? O senhor vai passar a atrair futuras companheiras com o mesmo patamar, porque semelhante atrai semelhante, certo? Não adianta nada eu exteriorizar uma capa de honesto, sendo que dentro de mim eu sou desonesto. Não adianta nada, porque a minha química vai me condenar. Então eu vou atrair uma criatura tão sagaz quanto eu mesmo, porque eu estou querendo driblar a lei. E às vezes, aparentemente, eu consigo. Eu posso ser, desculpa o termo, um safado da vida e me casar com uma dama, uma joia primorosa de criatura de um dote maravilhosamente bonito. Só que, como nós dizemos para a companheira, que a virtuosidade de um anjo não está em se unir a outro anjo, mas a um demônio, nessa hora, esse anjo que iria aportar na vida, no caminho desse homem sagaz, ou safado mesmo, quer dizer, porque esse anjo estava pedindo trabalho e uma reestruturação, porque existem anjos que têm o título, mas não têm experiência, e existem anjos com experiência. Anjos com experiência não embarca nessa. Anjos sem experiência embarca nessa. Vê se dá só aí, que a gente sabe que é difícil isso aí que nós trouxemos agora para vocês. Sem fugir disso. O anjo sem experiência, digamos, é aquela pessoa que trabalhou mais no campo do sentimento e menos da razão. Exatamente, ou vice-versa. Também. Exatamente. Vamos dizer que no seu lar, você, com seus irmãos, seu pai e sua mãe, é uma guerra só. E nasce lá no meio de vocês um anjo de ternura e de bondade. Deus não colocou um anjo para sofrer no meio de uma guerra. É porque aquele anjo que desceu é porque tem anjo como título, mas não tem anjo como conhecimento. Não tem prática, não tem experiência da angelitude de Deus. Entenderam bem? Conquistou, mas não trabalhou. Isso. Vamos abrir mais o leque, isso é importantíssimo para nós. Não me basta saber que a coisa existe. Eu preciso ter a coisa dentro de mim. Trabalhar, então, né? Tem que exercitar. Exato. Falar na verdade, não exercer a verdade, a gente nunca vai almejar, nunca vai conquistar aquilo que a gente está acreditando que seja verdade. Exatamente. Vamos a um exemplo mais corriqueiro. Vamos dizer que você come pão. Você sabe que o pão é feito do trigo, o trigo é composição química A, D e C. Não basta isso. Você ingere o pão, mas não basta isso. Você só terá o pão como um valor dentro de você, como conhecimento e sabedoria, se você, além de comer o pão, você saber de que é composto o pão. Agora, se você souber que é elemento químico A, B e C, também não basta. Você sabe por fora. Você só será dono, senhor de um patamar de sabedoria interna, se o pão com o qual o padeiro faz o pão, você já tiver os elementos químicos desse pão como história interna dentro de você. Ou seja, só um minutinho. Um vendedor de drogaria vende remédios uma vida inteira. Ele sabe que remédio A é para isso, remédio B é para aquilo, tacaque. Mas ele tem o conhecimento externo, periférico. É igual comer um pão sem saber o que é o pão. Entendeu bem? Agora, ele nessa encarnação ele viaja como vendedor, na próxima ele estuda biologia, na próxima ele estuda química em profundidade na área da biologia,
Na outra ele estuda outro lance, onde ele vai lentamente assimilando o que ele está vendendo. Então, hoje, nessa encarnação, ele vende produto porque disseram para ele que a química A serve para doença tal, a química B serve para doença tal, e assim sucessivamente. Quando ele crescer nele mesmo, quando ele evoluir nele mesmo, o que vai acontecer? Ele poderá vir numa outra encarnação vender remédios numa drogaria, só que vai ser diferente. Quando ele indicar um determinado remédio, é porque o remédio já está dentro dele. Vê. Antes esteve fora dele. Só aí, vê. Conhecimento é teoria. Tá dando? Essa é a mesma teoria da encarnação do espírito, porque não adianta você, como espírito, estudar e ter toda uma teoria de vida se você não desce, não vivencia o negócio mesmo. Nós, na semana passada, falamos sobre o médico residente e o médico professor. O médico residente, o diploma tem ele. O médico professor, o professor tem um diploma. Entenderam a diferença? Hein? Entendeu? Certo. Alcione, qual a postura do Alcione, daquele livro Renúncia? Que Alcione era anjo, foi aconselhado a não descer. Tomar cuidado. Por que ela desceu? Faltava alguma coisa? Ela desceu porque faltava alguma coisa para completar ela. Certo? Uma força irresistível, superior à vontade dela, obrigava ela a vir. Teoricamente, dentro do enredo do livro, ela voltou por amor. Não, ela voltou porque precisava saber o que é amar. Entendeu? Mesmo? Bom. Entendeu? Podemos seguir? Bom. Então vamos lá. Então, gente, no ramerrão da vida, isso tem tudo a ver com a raça adâmica, né? O que acontece? Nós temos ciclos de vida onde, quando o homem supera ele mesmo, até vamos dizer que o homem viaja como homem numa escala evolutiva na condição de homem de 1 a 10. Quando ele superar o número 1, o que vai acontecer? Ele poderá vir a reencarnar como mulher, mas no nível 1 dele, homem. O que vai acontecer? Ele vai ter que ser colocado, provavelmente, talvez até no outro plano, no outro planeta, para ele poder dar a sequência. Então, ele superou aquele 1 como homem, ele reencarna como mulher 1. Quando essa mulher chegar ao nível 2, ele então está preparado para voltar para a condição dele, no planeta dele, para voltar na condição dele, para ele se candidatar ao nível 2. Vê se Nossa condição é Exato. Sem fugir disso, tá? voltar como homem no nível 2? Ele volta como homem no nível 1. Já com perspectivas de pular para o nível 2, homem. Quando ele chegar no nível 2, homem, tá dando zebra aí? Quando ele chegar no nível 2 como homem, saturar naquele nível, sublimar naquele nível, ele vai se preparar para o nível 3. O nível 3 é um estágio evolutivo superior, obviamente. Então ele não tem como desenvolver um estágio nível 3 como homem aqui. Então ele é levado, isso, aqui está no 2. Ele é levado para um outro planeta. No nosso caso, o planeta Terra é muito pequeno, mas se fosse um planeta de tamanho maior, de dimensões maiores, talvez pudesse ser no mesmo planeta. Ele é levado para um outro planeta para renascer temporariamente como mulher, talvez uma encarnação ou 2 no máximo, para conhecer valores que faltam nele. Porque cada subida do homem de uma escala para outra escala, aliás, de um degrau para outro degrau,
só subirá se conhecer os valores intrínsecos dos cromossomos que ele não possui. Não, espera só um pouquinho. Então veja, é difícil a dessa, viu gente? Vocês perdoem a gente, o Zé Miranda, mas é muito difícil. Tanto que o Zé Miranda transmitir para vocês as intuições que são bombardeadas, que não são fáceis, e trazer para vocês que a gente também tem precariedades tremendas nessa área. Isso não é tão fácil assim como a gente pensa, não. Tá indo bem? Então, que amigo. Então tá bom. Vejam bem, gente. O que a gente quer dizer com isso? Vocês se lembram que nós dissemos para vocês que o primata, homem, para se unir à primata fêmea, essa primata fêmea é um estágio evolutivo de outro plano que foi trazido para cá? Lembram-se disso? O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer o seguinte, que não basta a fêmea ter o centro genésico dela de fêmea. É necessário que, paralelamente ao centro genésico, essa fêmea tenha mentalmente a evolução correspondente ao centro genésico. Então, um homem não se faz mulher. Uma mulher se faz homem. Mas um homem não se faz mulher. Por quê? Porque não me basta o corpo feminino. É necessário que, paralelamente ao corpo feminino, a minha mente esteja acoplada ao corpo feminino. É onde nós temos os lances tristes do homossexualismo. Entenderam bem, gente? Hein? Não tem os... Agora está me explicando a evolução do homem para a mulher, e eu entendi o processo kármico do homossexualismo. Exato. E antes eu não consegui fazer uma distinção. Isso que eu queria perguntar, quando vai para um outro planeta, suponhamos um homem se transformar em mulher em outro planeta, ficam resquícios, esse psiquismo masculino não acompanha? É isso que ele perguntou, se não há perigo de derrapada, né? Não ficam resquícios, assim, desse psiquismo masculino na mulher lá no outro planeta. Ela não vai ficar uma mulher masculinizada? Preste atenção. Se você se matricular numa escola e levar a sério o estudo, no fim do ano você passa e passa mesmo. Agora, se você se matricular numa escola e brinca, e desvia sua mente, faz de tudo, menos estudar, o que vai acontecer? Não vou aprender. Não vai aprender, vai levar a bomba, né? A mesma coisa é de masculino para feminino. Ou levamos a sério, ou vamos sofrer os trâmites de percurso, vamos sofrer os erros de percurso. Por quê? A doença é uma invigilância mental. Entenderam bem? Assim como os erros, as anomalias, são também invigilância no pensamento. Entendeu? Bom, então veja bem. Eu sei que quando aqui na Terra eu entrar num processo de viver etapas femininas, eu antes vou entrar, se não estiver incluído na lei de causa e efeito, eu antes vou fazer um estágiozinho feminino no planeta inferior, onde essas distorções ainda estão observadas, cada estágio evolutivo deles, e lá eu assimilando, né, essa estágio feminino, eu venho no planeta Terra. Vamos dizer que você, Ronaldo, é 100% macho, porque está gravado na nossa mente os valores pertinentes ao nosso corpo de carne, viu, gente? Não adianta eu querer ser um santinho, e se a minha postura, o que eu espero, o que eu mostro para a massa, é um macho, é um homem animal. Eu estou mostrando isso. Não adianta eu lutar contra isso. Não adianta eu querer ser um Zé bonzinho da vida. Então veja bem, você, Ronaldo, 100% macho. Você, quando vencer essa etapa,
vencer essa etapa de 1 a 10, venceu 1. Bastante calma, viu? Venceu 1. Você vai ter uma proposta de entrar no 2. Então não vai ser você, Ronaldo, que vai entrar no 2. Vão lhe levar para o 2, que é diferente. Entendeu bem a jogada? Agora, ele levando para o 2, você vai ser uma mulher que vai ser uma topeira. Vai ser uma trombada de elefante. Você sabe o que é isso, né? Então você, como mulher, uma trombada de elefante, aqui, você vai escandalizar. Então vão levar você para um planeta onde as mulheres são trombadas de elefante. Então você não vai ser notado. Lá você vai aprender, vai sofrer as burdoadas do ambiente e vai pensar, nossa, se eu não me ajeitar, se eu não for bem delicadazinha, eles vão me massacrar. Aí você vão impor dentro nos valores de aprendizado no seu cérebro, não é? Vão lhe impor, o ambiente vai lhe impor uma reestruturação. Aí você volta para aqui. Agora você volta para aqui não como mulher, você volta para aqui para continuar sendo homem. Só que um homem com uma porcentagem de feminilidade que você aprendeu lá. Vê se deu. Então o que é que acontece? Você, 23 cromossomos ou 50% de você mesmo. Esses 23 cromossomos são 100% de macho. Você passando do primeiro degrau para o segundo, você passa a ter 99% de macho e 1% de fêmea. Percebeu? Só aí. Né? Só isso não fica difícil para danar para a gente. Ainda em nível 1. Ainda em nível 1. Ainda em nível 1. Para aí dar uma escala. Você volta para o nível 1, companheiro, porque você que vai ter que promover o seu progresso. Porque você primeiro é conscientizado. Ver e entrar. Capítulo 3 de João fala lá em ver e entrar. Ver o reino dos céus e entrar no reino dos céus. Você lá, como mulher, você vai ver, vai sofrer os embates lá. Agora você aqui que vai propor a sua entrada. Agora entrada não como feminino, mas entrada segundo degrau, do nível 1 para o nível 2. Viu bem? Sim, seu Zé. Eu queria saber justamente o que você está falando de cromossomos. Eu entrei lá com 23, quando fui para a mulher, eu perdi os 23, ganhei 23 de mulher. Quando voltei ao 2, eu volto com 23 de homem, menos ou mais 1 ou 2 cromossomos que você volta com os 23 cromossomos masculinos. Você não deixa de ser masculino. Agora, você no seu psiquismo, por isso é que nós somos uma trindade, no seu psiquismo, você está lançando ideias novas no seu psiquismo ou no seu perispírito, que é a mesma coisa. Então você continua vindo como macho, mas você está modificando, reestruturando o seu perispírito. Para quando você chegar no nível 10 de homem, vai nascer o filho do homem. Está no Evangelho. Jesus se cognominou de filho do homem. Por quê? Porque aqui na terra ele era sobre os homens, porque ele era filho dele mesmo. Nós ainda somos filhos de Deus, enquanto que Jesus é filho dele mesmo. O que a gente quer dizer com isso? Nós somos filhos de Deus, Deus nos manipulando. Jesus é filho do homem porque ele, Jesus, manipula Deus. Vê se porque ele já tem Deus em dentro. Isso, ele já tem Deus em dentro. Agora, cuidado com o pieguismo religioso, porque o pieguismo religioso é, mas não pode. Como é que Jesus, inferior a Deus, vai manipular Deus? Por quê? Está no Evangelho. Está no Evangelho aqui, ó. Esse nós vamos trazer para vocês, espera só um pouquinho, viu, vai? Nós vamos trazer para vocês que é importante. Um versículo pequeniníssimo, poucas palavras, não é? Mas fantástico, não é? É João capítulo 15. Fantástico, não é? Que bem estruturado, bem analisado, a gente abre o leque da sabedoria, certo?
Aqui, Jesus diz assim, ó. Isso. Eu sou a videira verdadeira. Verdadeira. E meu pai é o lavrador. Quer dizer, Jesus materializou ele. Eu sou a videira verdadeira, matéria, né? E meu pai é o lavrador, quer dizer que Deus trabalha dentro da matéria chamada Jesus. Agora, como é que Jesus é superior a Deus? E não se escandalizem com isso não, senão não tem jeito da gente estudar. Como é que Jesus é superior a Deus? Porque enquanto Deus me comandar, eu sou inferior. Mas no dia que eu comandar a vida, que Jesus comanda a vida, não é? E ele confirma isso lá em João 10, não é? O meu corpo, vocês não estão me tomando, eu que estou dando, eu que estou entregando o meu corpo, não é? Então, Jesus, ao comandar a vida, ele tem Deus dentro dele. Enquanto Deus me comandar, eu estou fora de Deus, esse Deus. Hein? Entenderam bem? Porque se a gente não estudar assim com muita seriedade e com muita imparcialidade, fica difícil. Se a gente puser as artimanhas, os preconceitos, né, os pieguismos, fica difícil estudar. De acordo? Oi? Então, nesse processo que o senhor está dizendo aí, da preparação, um homem se preparando mulher, quando eu fecho o ciclo masculino de 1 a 10, tá certo? Aí eu vou entrar no estágio do feminino. Aí, no estágio do feminino, com o corpo feminino, abre-se aquela janela psíquica minha feminina e eu vou viver o lado feminino porque eu já expulsionei no estágio do feminino. 100% correto. Sem haver nenhuma interferência do meu passado de macho. Quando isso acontecer, Ronaldo, você vai passar a ter 24 cromossomos e não 23. Se você sublimar, vai passar a ter 25. Agora, o que vai acontecer? Hein? Verdadeiro, quando chegar assim? Espera um pouquinho, vai. Então o que vai acontecer? Isso. Exato, mas quando o senhor perguntou, não deu para a gente dar a resposta. Foi preciso abrir mais o leque para a gente poder trazer uma resposta mais bem alicerçada. Então o que acontece? Nesse caso, feminino, aquela razão, sentimento. Isso. Quando eu tiver a dotação de 24 cromossomos, o que vai acontecer? A minha parceira não vai perder um. A minha parceira vai ganhar um. Por que ela vai ganhar um? Porque os 24 cromossomos vão ser 23 na carne e um no espírito. É aí que nós vamos começar a caminhar rumo à individualidade. Porque por enquanto nós desenvolvemos personalidades. Não sei quem sou, não sei quem serei. Então, personalidades. Então estamos desenvolvendo personalidades. À medida que a gente for se assenhoreando psiquicamente de cromossomos que ainda são sonho ou utopia para nós iremos caminhar, não é, pela estrada rumo à individualidade. Agora, o que é um indivíduo espírito? O indivíduo espírito, aí é que entra a pergunta de Kardec. O espírito tem sexo? Resposta: não. Aí é que entra a validade da pergunta do Livro dos Espíritos. Entendeu? Entendeu, Antônio? Ele entrou nesse processo de 1 a 10 homem e de 1 a 10 mulher. É isso, Miranda? É isso? Ah, tá com ela? É isso, Miranda. Porque ele esgotou o processo de 1 a 10 homem e de 1 a 10 mulher. Exatamente. Aí ele, razão e sentimento, fechou-se. Mas
Mas isso também não serviria. Aí tem uma dúvida que está comigo aqui, que é isso aí que o Ronaldo falou, de diferenciar homem e mulher. Mas será que essa resposta do Kardec também não se vale ao espírito, o espírito criado, que ainda não definiu se vai viver uma experiência de mulher ou uma experiência de homem, que ainda não? Não? O espírito primário, que ainda não. Não, a pergunta de Kardec foi uma pergunta feita aos espíritos. E o espírito dá resposta de espírito. Ele deixou, os amigos espirituais deixaram para nós a descoberta fantástica de nós mesmos. A triste conclusão, entre aspas, né, porque é bonito demais a gente saber que nós chegaremos a ser espíritos pelo próprio suor do rosto de cada um de nós. Entendeu bem? Quer dizer, Deus não vai nos dar o título de espírito, nós é que seremos senhores dele. Quer dizer, ele nos deu o título de espírito, mas nós é que iremos viajar no nosso tempo para a aquisição definitiva desse título. Porque por enquanto nós temos, o diploma nos tem, mas nós não temos o diploma. Entendeu bem? Sim. Esse degrau é numa encarnação só, não? Em várias encarnações. Ou nós acreditamos com milhões de encarnações para. Nós vamos procurar ganhar um cromossomo. Veja bem, não é. Os cromossomos estão aí no reservatório cósmico à disposição de quem souber buscar. Certo? Quer dizer, não é a mulher ela é a tomadora de conta dos cromossomos, mas ela não é dona dos cromossomos. Entendeu bem? Quer dizer, nós vamos tomar dela não o cromossomo físico, mas tomar dela, através dela, a ideia do cromossomo psíquico. Certo? Porque o nosso pensamento, ele viaja em 3 degraus. O pensamento pensado pelo espírito, o pensamento analisado pela ideia do espírito chamado perispírito, e a construção desse pensamento naquilo que ele pode realizar de si mesmo. Então, não me basta saber que eu posso ser um espírito celeste, mas é necessário que eu vá aos céus para poder encontrar a mim mesmo. Oi? Aproveitando uma aí, ajeite de novo aquela parte que você falou que Jesus supera a Deus dentro dessa ideia que você deu. Pelo seguinte, gente, é porque Deus não é uma individualidade como Jesus. Deus é uma unidade, onde essa unidade é o coroamento da sublimidade das individualidades. Muitos Jesus fazem um Deus, desse Deus, né? Muitos Jesus fazem um Deus. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer o seguinte: cada um de nós é um ponto egocêntrico. Cada um de nós, no pior das hipóteses, é um espírito dotado da sua luz, das suas aptidões, do seu patrimônio. Cada um de nós, tendo um patrimônio, é um ponto egocêntrico. Mas lá na frente, bem lá na frente, de Jesus para frente, né, nós vamos pensar assim: o que eu faço da minha individualidade? Quer dizer, nós lutamos milhões ou bilhões de séculos para chegar lá. Quando nós chegarmos lá, e agora? O que eu faço da minha individualidade? Aí começa-se uma outra viagem para transferir para quem não tem o que nos sobra. Aí nós iremos
Aí nós iremos anular a nossa individualidade, transformando-nos em unidade. Agora, ninguém vai nos tomar a individualidade, nós vamos dar. Entenderam bem? Exatamente. Agora, por que Jesus é superior a Deus? Veja bem, Deus é uma unidade composta de indivíduos ou de individualidades. Agora, por que Jesus... Isso é difícil, viu? Muito difícil. Por que Jesus é superior a Deus? Porque Deus é o reservatório cósmico da inteligência. Jesus é o usufrutuário senhor da inteligência. O Senhor é sobre os demais. Deus é difícil, né? É muito difícil. É muito difícil falar sobre isso. Segundo a nossa ótica, porque, por exemplo, nós tínhamos aquela ideia de um Deus vingativo, guerreiro. Jesus veio trazer aquela imagem do Pai, que é amor. Quer dizer, que ele está, para nós, na frente de Deus, nesse sentido, mais perto de nós, mais grandioso, mais compreensível. A gente absorve isso, digamos. Exatamente. E não a Deus. Exatamente. Deus não seria o dínamo? Mais ou menos por aí. O motor? Mais ou menos. Ô, Miriam, então Jesus, esse Senhor aí, é porque Jesus já tem o conhecimento, né? Quando Jesus diz lá, vós sois Deus, é por isso. Senhor do conhecimento. Isso. Quando Jesus diz lá, vós sois Deus, é por isso. É porque cada um de nós é Deus. E aí o Piegas pergunta assim, mas será um Deus igual àquele Deus? Entenderam a jogada, gente? Veja bem, Deus, gente, é um nome dado ao coroamento da vida. Isso aqui é Deus. Entendeu? E o que seria esse coroamento da vida? Seria nós chegarmos num patamar tal de grandeza, que a gente chega nesse patamar e se pergunta, e agora, Zé, o que eu vou fazer de mim mesmo? Aparentemente nada, cheguei no fim da viagem. Aí acontece o seguinte, nós viajamos do mineral até Jesus, recolhendo pedras no caminho chamado conhecimento material. Questão 25 do Livro dos Espíritos. Viajamos do mineral até Jesus, colhendo matéria. Quando chegar lá, frente a frente com Jesus, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar uma nova viagem, transferindo essa matéria para quem não tem. Vamos supor que de 1 a 10 nós estamos com a inteligência 5. Onde nós vamos buscar a inteligência 6? De quem já tem a inteligência 6. Para ele ir para a inteligência 7, ele tem que transferir a 6 para quem tem 5. Vestiu? O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer o seguinte: a nossa grandeza, o nosso total, vai chegar numa grandeza tal que será uma grandeza abstrata. Mas por que será uma grandeza abstrata? Porque o concreto estará dentro do abstrato. Difícil, né? Reunião difícil, está cada vez mais difícil, não está? Tá bom, ótimo, tá bom. Cada vez mais difícil, não está? Então veja bem, quando Jesus diz lá no Evangelho dele, as aves têm seus ninhos, as serpentes têm seus povis, né? E o Filho do Homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. Materialmente falando, o Filho do Homem tem menos do que o homem, certo? Mas espiritualmente falando, o homem precisa de ajuntar pedras. O Filho do Homem faz pedras. Esse deu. Entendeu? A diferença? Nós precisamos ajuntar pedras. É como o ouro. Nós precisamos de ouro para a gente sobreviver. Quando nós chegarmos no patamar de um Jesus, não precisaremos de ouro.
nós faremos o ouro que quisermos. Certo? Vem o Evangelho de Jesus, Jesus com mais Pedro, parece que outros discípulos, né? Tinham que passar na porta lá da cidade, tinham que pagar o imposto, né? O que Jesus vira para Pedro e fala? Pedro, vai lá no mar, pega um peixe, quer dizer, o peixe está na mente de Jesus. Pega o peixe e tira dentro da barriga do peixe um start. E para pagar, não é? Quer dizer que Jesus não precisou ter valores amoedados. Ele fabricava esses valores amoedados. Era fácil para ele fazer uma moeda aparecer. Quem transforma água em vinho pode fazer qualquer coisa, não é? Então o que acontece? Nós hoje precisamos da matéria. Aparentemente, porque somos materialistas. Não, porque não temos outra opção. Está entendendo? Agora, precisamos da matéria. Quando nos lambuzarmos de matéria, ela vai nos incomodar. De acordo? Então, o lance de espírito, perispírito e matéria é o mesmo que Deus, Jesus e nós. Nós temos que nos lambuzar no nós para ir a Jesus, nos lambuzar no Jesus para ir a Deus. Ou seja, ainda viajando através do desconhecido. Quando nós nos conhecermos, conheceremos Deus, porque Deus estará dentro de nós, sob comando nosso. Tá dando? Hein? Tá? Difícil hoje, hein? Difícil. Nossa senhora, hein? Bravo, né? Só para tirar chegando à conclusão de que em cada planeta existe um Jesus. Pode ter esse nome ou outro qualquer. O outro qualquer? Não importa. Não precisa não. O planeta Terra tem os líderes. Tem bilhões de líderes. Bilhões não, milhões, né? Milhões de líderes. Porque em cada agrupamento de 10 deve ter um líder. Uma empresa tem um líder. Uma família tem um líder. Uma rua tem um líder. Certo? Ele pode, às vezes, nem liderar, mas ele é visto como um líder. Certo? E relatividade, exato. Mas tudo é relativo. Tem um ponto que o relativo é concreto, enquanto que o concreto é abstrato. Eu não chego a ser um líder como grande, né? Mas eu tenho aquele pessoalzinho que eu consigo liderar. Exatamente. Mas se você dignificar a sua vida, você fatalmente, certo? Chega lá. De acordo? Os outros planetas deverão ter também no mesmo nível uma entidade, pode chamar Jesus, que controla todo o planeta em que ele está situado. Exato. E aí forma aquela equipe que você falou, Exato. dos vários Jesus. Né? Exato. Como o nosso corpo tem um líder, que é o nosso espírito. Certo? Cada órgão tem um líder chamado mônada, né? Que acho que foi a Madre Denise que falou, né? Certo? E se a gente for analisar bem, um átomo infinitesimal tem o seu líder, que é o princípio inteligente, que tutela ele. Ou seja, hoje nós não temos como viver sem a matéria. Certo? Há uma atração sutil, onde nessa atração sutil nós, vocês, não vivemos sem a matéria, que a matéria é o nosso ponto de partida, entendeu? Sem a matéria não temos como entrar na vida, de acordo? Mesmo? Sem a matéria não temos como entrar na vida, certo? Só existirá a vida em nós havendo matéria. Então, ai de nós se não fosse a matéria. O karma pode ser considerado um princípio.
O karma é um agrupamento de erros. Esses erros são constituídos por quadros mentais conscienciais. Esses quadros mentais estão construídos estão construídos em átomos, sobre átomos. E esses átomos têm vida neles mesmos através dos princípios inteligentes deles. É isso que você queria dizer? Não é isso? Agora, um karma ser um princípio inteligente, não. Aí não funciona. Entendeu bem, né? Certo? Um karma é um efeito. Certo? De quê? De erros. Não é? Por quê? De onde se originaram esses erros? A causa e efeito registra os nossos atos. Né? A causa e efeito registra os nossos atos. O que registra os nossos atos não é a causa e efeito. O que registra os nossos atos é o chamado perispírito. O perispírito é o arquivo da memória. A causa e efeito, ela é registrada no nosso perispírito. Os nossos atos e as nossas atitudes é registrado no nosso perispírito. E a lei do karma é que vai balancear o crédito e o débito. Presta atenção. Causa e efeito, ou karma, ou ação, é a mesma coisa. Primeiro eu ajo. Ao agir, registra. Porque o que registra é a ação. Certo? Agora vem a contrapartida, a resposta. Então, karma ou causa e efeito é originário da ação. Agora, a resultante, o que eu vou sofrer, certo? Porque o karma ou causa e efeito é o processo a ser desfolhado, certo? Eu primeiro uso a minha inteligência no livre-arbítrio. Meu livre-arbítrio mal usado vai gerar a lei de causa e efeito. Está na mente, certo? Essa lei de causa e efeito na mente é transferida para o perispírito. Agora o perispírito é que vai construir a reação. De acordo? Entendeu bem? É difícil, viu? Hoje não está brincadeira não. Hoje vocês estão maltratando o Zé aqui. Né? Entendeu? Hoje você está transbordando. Cada ação responde uma reação em sentido contrário ou não. Depende da ação que você influir, né? Você age ou no certo ou no errado, ou no bem ou no mal. Tudo é ação. Entendeu bem como é que é, né? É por isso que nós temos o lance bonito sobre Deus e Mamon, né? É um lance fantasticamente lindo, não é? Deus, a proposta positiva de vida. Mamon, a proposta negativa ou a rebeldia, certo? Agora, um lance interessante aí é o seguinte: Deus positivo, o erro continua positivo, ele será negativo se eu repetir, certo? Porque eu posso errar, é um direito que eu tenho de errar. Agora, eu não tenho o direito de repetir, certo? Então eu posso errar, porque eu errando para aprender, esta é a proposta, de acordo? Agora, se eu insisto no erro porque eu estou levando vantagem, então esse erro positivo se transforma em erro negativo. Entendeu bem? Aí é que, certo? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu erro a primeira vez, eu sou o Pai. Quer dizer, estou imune, eu sou um Deus. Eu não me abalo. Eu erro a segunda vez, filho. Então eu registro no perispírito. Dói só um pouquinho. Né? Agora eu erro a terceira vez e eu construo no corpo de carne esse erro. Certo? Então eu me olho no espelho
Eu estou vendo uma construção passada. Certo? Eu me olho no espelho, não adianta eu xingar, espraguejar, não gostar de detalhe A, B ou C, não adianta. É a construção que eu fiz. Agora, o que fazer? Apagar tudo e começar tudo novamente. E é isso que nós estamos propondo para vocês aqui, que vamos dar sequência semana que vem. Certo? De acordo? Então, sobre masculino e feminino, ficou uma dúvida? Ou ficou claro? Hein? Tá muito difícil, gente, hein? Tá muito difícil. Difícil. Muitas mulheres, por exemplo, já fazem um pouco de masculinidade. E vice-versa também tem os homens afeminados. Né? Num casamento de um macho, por exemplo, uma mulher dessa masculina pode não haver um cumprimento? Veja bem, a mulher, no fim da vida dela, ela esgota os hormônios femininos e dá vazão aos hormônios masculinos. A maioria das mulheres precisa até de complementar os hormônios na chamada idade menopausa, né? Por quê? Porque ela esgotou. Agora, esgotou não é só porque o corpo está precário, não. Ela esgotou porque ela não soube viver a mente dela. Ela não soube viver. Porque tanto mulher como homem, sabendo viver, morre igual um passarinho. Não tem esgotamento de órgão A, B ou C. Certo? Então, a chamada velhice é incapacidade nossa de administrar nossas vidas. Se nós soubermos administrar nossas vidas, ninguém fica velho degeneração, mas envelhece sem degenerar, sem sentir constrangimento, sem sentir até repelência. Está entendendo? Porque é muito triste a velhice na ignorância. É tristérrimo, não tem nada pior, não é? Não tem nada pior do que a criatura envelhecer na ignorância, certo? Por que quem diz isso para vocês? Quem diz para vocês o seguinte: porque assim como homem e mulher se completam, o jovem e o velho precisam se completar. O jovem tem a força e o velho tem o conhecimento, certo? E seria uma união linda, maravilhosamente bonita, mas é um desencontro constrangedor, certo? O velho chega, a pessoa chega na idade, ela não tem conhecimento, não está na ignorância total, não há isso. Mas se você, antes de ficar velha, aprender o que você está aprendendo aqui, pôr em prática, você já não vai ficar uma velha tão velha quanto as demais. Na próxima encarnação, se você levar a sério, aí você não vai envelhecer. Obviamente a epiderme, né, a pele vai enrugar. E o que seria esse enrugamento? Tem poucos minutos, vai dar. Esse enrugamento, gente, é porque quando vai chegando, se aproximando ao fim, há a diminuição drástica da água do corpo. E essa diminuição drástica da água do corpo faz com que a distância entre núcleo e elétron de cada átomo constitutivo do corpo fique liberado, e ficando liberado e sem água, ao ressecamento do espaço. E havendo o ressecamento do espaço, onde nós temos a estrutura óssea nos velhos que ficam quebradiços, né? Quebram com facilidade, sendo que se a criatura de verdade soubesse viver, não aconteceria isso, certo? Não haveria tanta diminuição da água, quer dizer, a ingestão errada de alimentos é uma coisa dramática, certo?
Em alguns médicos recomendam depois da menopausa ingerir muita água, justamente para não... Pois é, mas não tem jeito. Entra em cima e sai embaixo sem finalidade, porque não tem como consertar uma coisa construída errada, entendeu bem? Tem que ter certo? uma preparação constante. Isso. Você tem que se preparar para a etapa seguinte, hoje, amanhã, depois, até. Temos que administrar a nossa vida a tal ponto onde a gente não deixe que nada nos aborreça. Não deixando que nada nos aborreça, o que vai acontecer? A gente vai ficar calmo, a gente vai ficar leve, tranquilo. E não vai consumir água, certo? Vocês vejam bem, uma pessoa nervosa, ela esquece de tudo. Uma pessoa calma bebe muita água. Analisem com calma. Analisem bem. Pessoa calma, que tem método de vida, ela bebe muita água. Né? Eu fico bobo de ver lá no meu galpão, né? Tem dia que eu tenho que abastecer de água no filtro 2 vezes, de 2 litros cada vez. Então são 4 litros por dia quase. Tem dia que eu abasteço 4 litros. Eu fico pensando, será que os poros do filtro não estão perdendo água? Perde, mas não é tanto, vocês entenderam bem? Quer dizer, o Zé Miranda consome uma quantidade enorme de água. Agora, almoçou meio-dia, aqui ó, 9 horas, não comeu nada ainda, só, entenderam bem? Quer dizer, se eu ingerir coisas loucamente, eu não dou vez para o verdadeiro alimento participar da minha vida. Está entendendo? Segunda-feira que vem nós vamos continuar. E estamos inteiros. Se precisar ficar até amanhã, veja bem, se precisar ficar até amanhã às 9 horas da noite só bebendo água, é tranquilo. Não é bem? Só uma sopa, então como um biscoito, fica por isso mesmo. A gente chega em casa, ou a gente toma um leite, ou toma um suco, não é? Ou toma uma cevada, uma coisa assim, sabe? Depende, a gente não tem muita... Senta. Agora nós falamos sobre a evolução do homem, nós subimos progresso moral, e o ser comunal feminino. Nós vamos seguir sequência? Feminino? Ou é o mesmo abrangente? A mesma abrangência, mas se quiser a gente entra em detalhes na segunda-feira que vem. Se quiser. Não, a abrangência é a mesma, mas se quiser, tem uns detalhes interessantes na mulher aí. Se quiser, vocês é que mandam, viu? Vocês é que mandam. Se quiser, a gente. Entendeu? Então tá. Sobre a velhice, só rapidinho. Quer dizer que a pessoa jovem, o velho, por exemplo, que não se envelhece tanto, não fica caidaço, é uma pessoa normalmente alegre, de bem com a vida? Exato. Uma pessoa velha, nós conhecemos um senhor com 84 anos de idade. Ele vive contando piada e brincando e feliz. E está inteiro, enxutinho. Eu tenho minha avó também, que sempre sabe comentar com Francisco, ela vive, dorme divinamente bem, conversa, escreve, não tem muito nenhum. O caso dela é porque ela errou uma vez só, pai, ela não está sujeita. Agora, se eu chegar aos 97 anos, eu estou um bagaço. Entendeu bem? Bom, gente, segunda-feira que vem tem mais, sim?